Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui com os irmãos, estudar um texto da Bárbara Cabral chamado Justificados. Ela escreveu esse texto para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil e que é um devocional, que tem meditações diárias baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Eu já antecipo que eu não tenho muito para acrescentar nesse texto que a irmã Bárbara escreveu, porque ele simplesmente diz tudo o que precisa ser dito, né? Mas eu gostaria de pedir para vocês compartilhar com aquelas pessoas que não conhecem Jesus Cristo, porque obviamente todo mundo sabe quem é Jesus, mas não conhecem Jesus como seu salvador pessoal. Então, se você tem um amigo que talvez nunca tenha pensado na justificação, com o qual você nunca tenha falado sobre a salvação, eu acho que seria bem legal você compartilhar esse vídeo aqui. Não estamos falando aqui de religião, né? Porque religião não tem nada a ver com aquilo que a gente está falando. Nós estamos falando sobre isso, a Bíblia, que é a palavra de Deus, tá bom? Então, irmãos, vamos orar e pedir que essa mensagem de hoje possa parar nas mãos daquelas pessoas que realmente não conhecem Jesus Cristo, não sabem o que é justificação, nunca pararam para falar com o Senhor e dizer: olha, Cristo, eu reconheço o seu sacrifício por mim lá na cruz. Eu reconheço que o Senhor morreu em meu lugar. Então vamos orar, Senhor, irmãos, e pedir ao Senhor que nos abençoe para que nós possamos compartilhar com as pessoas que realmente ainda não tiveram o privilégio que muitos de nós temos de aceitar Jesus como seu suficiente Salvador. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por cada um dos irmãos, dos amigos que estão podendo assistir esse vídeo e nesse momento estão orando conosco, que tu possa, Senhor, substituir cada coração de pedra por um coração de carne, que tu possas tocar em cada uma dessas pessoas para que elas reconheçam o teu grandioso amor, o teu sacrifício por nós, por cada um de nós na cruz. É em teu nome que oramos. Amém. Meus irmãos, então vamos lá. Justificados. Lembre-se que a palavra do Senhor nunca volta vazia. Então compartilhe essa mensagem para que ela possa ter morada no coração de outras pessoas também, tá bom? Romanos 5, de 1 a 5. Como eu disse para os irmãos, eu vou ter muito pouco a acrescentar aqui. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Amém? Então, nosso texto chama-se Justificados, e o versículo escolhido é o primeiro, que diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, irmãos, então imagine que você cometeu um crime assim horrível, hediondo, um crime que todas as pessoas se escandalizam. Como você pode ser tão cruel? Como você pode fazer uma coisa daquela? E aí você foi preso, foi acusado, né? Passou por todo aquele processo, passou lá pelo CDP, pela detenção, e agora imagine que você esteja num país onde exista a pena de morte. E o juiz pega e fala: olha, eu declaro você
culpado, você vai morrer pelo crime que você cometeu. E aí, de repente, depois que o juiz deu a sentença dele, o advogado se levanta e fala: eu tenho uma coisa para falar. E lá no meio do tribunal, este homem se levanta e diz assim: eu vou cumprir a pena no lugar do meu cliente. Agora, a partir de agora, ele pode ir embora para casa, ele é inocente, eu vou morrer, eu vou cumprir a pena dele. É as coisas de doido, né, irmãos? Como que pode uma coisa dessa? Quem que vai morrer no lugar do outro? Parece uma cena absurda, né? Que advogado faria isso? Nenhum, né? Mas, preste atenção, foi exatamente isso que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Quando Jesus falou na cruz, ó, está consumado, ele estava fazendo exatamente isso. Isso se chama morte vicária. Nós deveríamos ter morrido, mas ele morreu no nosso lugar. Então, lá na cruz, ele acabou nos livrando da maldição que a lei tinha nos imposto, né? Porque a lei diz: ó, você tem que fazer isso, você não pode matar, não pode roubar, você não pode furtar, você não pode comer isso, você não pode fazer aquilo. A lei tem milhões de coisas que você tem que cumprir. Só que ninguém consegue cumprir a lei, porque nós somos imperfeitos. Não dá para cumprir a lei. E aí o que Jesus veio e fez? Ele cumpriu a sentença de morte eterna em nosso lugar. Para quê? Para que a gente pudesse morrer para o pecado e viver para a justiça. Então Jesus passou pela morte para que nós tenhamos vida. Olha que coisa maravilhosa isso. Então, o que é a justificação? É uma declaração legal, por meio da qual Deus diz assim: ó, você está perdoado. Você está perdoado de tudo que você fez, de tudo que você está sendo condenado. Por quê? Porque se você aceitar que Jesus morra no seu lugar, você vai ser considerado justo. É como a historinha lá do advogado. Se o cara dissesse assim: não, eu que quero morrer, não vou deixar meu advogado morrer no meu lugar, ok. Mas aquele advogado estava dizendo assim: não, eu vou fazer uma morte vicária, que eu vou morrer no lugar do meu cliente. Então, quando Jesus Cristo fez isso por você, por mim, que ele morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ter vida, quando você aceita isso, quando você reconhece que ele passou pela morte e assim ressurgiu, está assentado à direita de Deus e ele é Deus, a justificação é possível. A obra é possível porque o que acontece? É a obra da graça de Deus, que só é possível por meio do sangue de Jesus Cristo, que é operada pelo Espírito Santo no homem. Então, o Espírito Santo é aquele que convence a gente do pecado, da justiça de Deus e de juízo final. E é isso que o Espírito Santo vai fazer. E o que Jesus Cristo fez por nós está consumado. Você só tem que crer que Jesus Cristo fez isso por você. Então, para ser declarado justo, é preciso que você acredite na suficiência do sacrifício de Jesus e que você possa a cada dia se submeter ao senhorio dele, né? Tem gente que acha assim: eu posso me salvar, né? Se eu for uma pessoa boa, se eu fizer boas obras, se eu for muito mal e eu morrer e as pessoas orarem por mim, aí eu vou me salvar, não preciso aceitar Jesus. Não, irmãos. Felizmente, Jesus Cristo morreu por nós. Então, todo cristão tem que estar atento a isso. Nós não podemos fazer nada para merecer o céu. Não existe nada que nós possamos fazer, nem boas obras, nem orar por aqueles que já foram. Infelizmente, a pessoa tem que decidir se ela quer crer em Jesus Cristo aqui, nessa terra.
É isso, não é uma questão de religião, não. Não é de religião que eu estou falando. Estou falando que você tem que crer e aceitar o sacrifício de Jesus Cristo por você. E lógico, depois que você aceita, você vai trabalhando a sua salvação. Então não é porque você aceitou Jesus que você pode fazer todas as coisas erradas, não tá nem aí, não serve a ninguém, não respeita ninguém e pega. Não é isso que Jesus disse, né? Então, depois que você aceita a salvação, você começa a trabalhar pela santificação, caminhar nas pegadas de Jesus. Mas quem faz a obra para que você possa ser justificado é Jesus Cristo. É de graça, Jesus dá graciosamente, mas não foi de graça. Ele pagou o preço que nós deveríamos pagar na cruz. Então nós temos que não só aceitar Jesus Cristo, mas se submeter à sua liderança. Bom, aceitando que Ele cumpra a nossa pena, a sua pena, não vai haver mais condenação em nosso nome. Quando você aceita Jesus, Deus vai te olhar através de Jesus Cristo. Então, só assim será possível fazer as pazes com Deus, o juiz que vai nos julgar no dia final. Então, é o que eu sempre digo, existe um juiz, mas esse juiz não sou eu e não é você. Mas a palavra de Deus nos diz que só é um jeito de sermos justificados. Só tem um jeito, é através de Jesus Cristo. Amém? Bom, irmãos, nosso manancial termina assim, ó. Você deseja estar em paz com Deus? Aceite a justificação oferecida por Cristo na cruz. Bem, agora eu vou me despedir, né? Termino dizendo que o abraço é encontro de dois corações e ele só não dá certo em reunião de porco-espinho. É por isso que eu deixo hoje meu abraço de urso, ó. E quero dizer que para aqueles que creem na justificação de Jesus, o abraço é totalmente possível. Nós temos que amar e respeitar a cada uma das pessoas, independente de como elas pensam. E falar de Jesus, da obra dele, obra vicária, que quer dizer, da obra que pode nos tirar das trevas para a luz. É só confessarmos os nossos pecados e crer que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nosso versículo-chave é o Salmo 73, versículo 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Bom, eu me despeço com a palavra de ordem que é confia em Jesus.